Olá, pessoal, meus alunos do sexto período do curso de Direito. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações de parentesco, para que na próxima aula a gente fale sobre a filiação, ok? Muito bem, eu vou trabalhar aqui nessa aula de hoje, alguns desenhos com vocês para facilitar a compreensão, tá bom? Então, não reparem aí que os desenhos não são bonitos, vocês já conhecem, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma para vocês entenderem, tá? Bom, de acordo com o artigo 1593 do nosso Código Civil, o parentesco pode ser natural ou civil, mas ainda tem uma outra modalidade de parentesco, que é o chamado vínculo por afinidade, parentesco por afinidade, previsto no artigo 1595. E a partir de agora, a gente vai se dedicar à análise do parentesco natural, civil e por afinidade. Vamos lá? Bom, o parentesco natural, também chamado de biológico, é aquele que decorre da consanguinidade. São os parentes do mesmo sangue, são pessoas do mesmo sangue. Existe entre eles um vínculo biológico, por exemplo, um pai e seu filho biológico, ok? O parentesco civil, percebam que aqui eu estou falando, eu tirei o nome biológico e eu estou falando em civil. O parentesco civil é aquele que decorre de um outro vínculo, como, por exemplo, o de adoção ou de socioafetividade. O parentesco por afinidade, esse aí eu já vou desafiar um pouquinho mais vocês, é aquele estabelecido com os parentes do cônjuge ou do companheiro, tá? Se limita aos seus descendentes e ascendentes e os irmãos. Se tornam seus parentes por afinidade os descendentes e ascendentes do seu cônjuge ou companheiro e os irmãos dele, que são os colaterais de segundo grau, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha só, significa que a mãe do seu cônjuge ou do seu companheiro, por ser ascendente dele, vai se tornar seu parente por afinidade. Os filhos do seu cônjuge ou companheiro, seus enteados, enquanto descendentes do seu cônjuge ou companheiro, também se tornarão seus parentes por afinidade. E assim como os irmãos, os seus cunhados, ok? E olha que informação importante. O parentesco natural ou biológico, ele não depende do vínculo conjugal. Você não estabelece um parentesco biológico ou civil com seu cunhado porque você se casou com o irmão dele. Não. O que acontece, na verdade, é o estabelecimento do vínculo de afinidade que não rompe com a dissolução da sociedade conjugal em relação aos descendentes e ascendentes do outro. Olha que informação importante. A sua sogra, enquanto ascendente, ou o seu enteado, enquanto descendente do cônjuge ou do companheiro, continuará sendo para sempre o seu parente. Daí aquela brincadeira de que sogra é para sempre, que não existe ex-sogra, é exatamente por causa disso, ok? Bom, tendo visto o parentesco civil, natural ou biológico e o parentesco por afinidade, a gente passa agora a analisar o parentesco em linha reta e o parentesco na linha colateral. E aqui eu vou começar com os meus desenhos. Só um minuto. Vamos começar então. O parentesco em linha reta é aquele estabelecido entre os descendentes e ascendentes reciprocamente. Então, vamos colocar essa observação aqui embaixo. Descendentes e ascendentes. Aqui eu estou falando em uma relação de reciprocidade, ok? Isso significa que pais e filhos, avós e netos, bisavós e bisnetos são parentes entre si reciprocamente em linha reta. E o parentesco em linha reta, ele é contado pelo número de gerações. Vamos aprender como contar o parentesco em linha reta? Olha só.
estão percebendo que aqui eu fiz mesmo uma linha reta, realmente, né? Cientes de que precisamos contar isso aqui de acordo com o número de gerações, vamos tomar você como referência. Aqui nós temos primeiro grau, um parentesco em linha reta, em razão dos ascendentes de primeiro grau, e aqui um parentesco também de primeiro grau em linha reta, ok? Por causa do seu descendente. Já o parentesco entre você e seu neto, nós temos 1, 2. Um parentesco de segundo grau. Vamos para você e seu avô? 1, 2. Também um parentesco de segundo grau. Vamos ver o grau de parentesco entre o seu avô e o seu neto? 1, 2, 3, 4. De quarto grau. Vocês podem perceber que o parentesco em linha reta, ele não comporta limitações. Isso significa que eu posso incluir aqui o bisavô, o tataravô, e aqui embaixo o bisneto, o tataraneto, e daí em diante que a relação de parentesco vai continuar estabelecida, ok? Muito bem. Vamos agora para o parentesco na linha colateral. De acordo com o artigo 1592 do nosso Código Civil, são parentes em linha reta, em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem umas das outras. Isso nos permite afirmar, em relação à linha colateral, o seguinte: que o parentesco na linha colateral, ele vai só até o quarto grau, ok? Então, dali em diante, nem parente é. E nos permite afirmar ainda que o parentesco na linha colateral é aquele havido entre outros parentes que não são descendentes e ascendentes entre si. Ou seja, eles são provenientes de um mesmo tronco. Renata, desenha pra gente. Vamos lá. Nós já sabemos que os pais e filhos, os netos e os avós, os bisavós e seus bisnetos, tataranetos e tataravós, daí em diante, são descendentes e ascendentes entre si, exatamente por isso tem um parentesco em linha reta. Aí eu pergunto para vocês, o parentesco que existe entre os irmãos, entre os tios e os sobrinhos, você para com seus tios e você para com os seus sobrinhos, claro, entre os primos, os tios-avós e os sobrinhos-netos. Essas pessoinhas aqui são parentes, mas vocês podem perceber que não são descendentes e ascendentes entre si. Essas pessoas são parentes na linha colateral, ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre o parentesco dos irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avós, sobrinhos-netos. Vamos lá. Deem só uma olhada nesse esquema maravilhoso que eu fiz para vocês aqui. Olha só. Imagine que o avô 2 e a avó 2 se casaram e tiveram sua mãe e seu tio. Avô 1 e avó 1 se casaram e tiveram seu tio e seu pai. Seu pai e sua mãe se casaram, tiveram você e seu irmão. Você teve filho, seu irmão teve filho, o seu tio teve filho, que é o seu primo, e o seu primo também teve filho.
Em seguida, o seu filho teve filho, você tem um neto, seu sobrinho também teve filho, e o esquema ficou mais ou menos isso aqui. Ok? Essa sendo uma árvore genealógica. Sabendo que o parentesco na linha colateral tem relação com pessoas provenientes do mesmo tronco, a dica que eu dou para vocês é: busquem o ascendente comum. Essa dica é muito, muito, muito importante. Anotem colorido no caderno de vocês. Vamos conferir, então, o parentesco que existe entre você, seu pai e sua mãe, nós já sabemos. Um parentesco em linha reta, primeiro grau. O parentesco que existe entre você e seu filho, nós também já sabemos. Parentesco em linha reta, de primeiro grau. Parentesco entre você e seu neto, primeiro, segundo grau. Entre você e seus avós, primeiro, segundo grau. Muito bem, sempre em linha reta. E o parentesco entre você e seu irmão? Qual é, olhando para esse esquema, o ascendente comum mais próximo entre vocês? Pai e mãe, certo? Então, olha só. Primeiro, segundo. Não existe parente na linha colateral de segundo grau porque eu sempre tenho que buscar o ascendente comum. E nesse caso, o ascendente comum, que já são pai e mãe, queimou o primeiro grau. São parentes de primeiro grau em relação a você. Seu irmão é seu parente de segundo grau. Agora vamos dar uma olhadinha em relação ao parentesco que existe com seus tios. Olha só. Quem são os ascendentes em comum entre você e seu tio? É a sua mãe? Não. A sua mãe não é ascendente do seu tio. São os seus avós. Então, olha só. Primeiro, segundo, viu, ó? Primeiro, segundo, cheguei no ascendente comum, vamos descer. Terceiro grau. Primeiro, segundo, terceiro, ok? A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Em relação ao seu pai, né? Primeiro, segundo, cheguei. Terceiro grau, ok? Vamos ver com seu sobrinho. Tá aqui, o filho do seu irmão. O ascendente comum entre você e seu sobrinho é o seu irmão? Claro que não, né? São os seus pais, concordam? Os ascendentes mais próximos em comum que vocês têm são os seus pais. Então, olha só. Primeiro, cheguei. Segundo, terceiro. O parentesco que existe entre você e o seu tio é um parentesco de terceiro grau na linha colateral. A mesma coisa, o parentesco que existe entre você e seu sobrinho, que é um parentesco de terceiro grau na linha colateral. Isso significa que o parentesco entre tios e sobrinhos, reciprocamente, é de terceiro grau na linha colateral. Dos irmãos a gente já viu, segundo grau. Dos sobrinhos, terceiro grau. Bom, em relação aos seus primos, vamos ver qual que é o parentesco. O ascendente comum é o seu tio? Não. É a sua mãe? Não. São seus avós. Então, vamos lá. Primeiro, cheguei no primeiro aqui. Segundo, cheguei. Vamos descer. Terceiro, quarto grau, ok? Então, vamos anotar o que a gente concluiu aqui na aula de hoje sobre o parentesco dos tios, sobrinhos, primos, sobrinhos netos e tios avós. Vamos lá, esperem só um pouquinho. Em linha colateral, nós temos os irmãos, que são os nossos parentes na linha colateral mais próximos. Depois nós temos os irmãos de segundo grau, os tios e sobrinhos reciprocamente entre si. Então, o seu tio e o seu sobrinho são seus parentes de terceiro grau na linha colateral.
Os primos, sobrinhos netos e tios avós são do mesmo grau, 4º grau. Renata, e o meu primo de 2º grau? Isso não existe, porque o seu parente de 2º grau é o irmão. E o parentesco na linha colateral, ele vai só até o 4º grau. Então, daqui em diante, nem parente é, ok? Já o parentesco em linha reta, para a gente fechar com chave de ouro, pais e filhos, parentes em 1º grau em linha reta. Os seus pais são seus parentes, os seus filhos também em 1º grau. Avós e netos, 2º grau. Bisnetos e bisavós, 3º grau. E aí em diante, porque o parentesco em linha reta não comporta limitações, diferentemente do parentesco na linha colateral. Ok, pessoal? Muito bem. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Deixei aí algumas perguntas, algumas dicas importantes, interessantes. E não esquece, não existe sogra, ok? Um beijo grande para vocês e bons estudos!